A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida nesta hora, né? Eu sou o pastor Joaquim, irmão, pastor aqui da Assembleia de Deus da Graça, né? Que se localiza aqui na rua Licínio Pereira Cortes, número 360, bairro Ipiranga, Juiz de Fora, Minas Gerais, né? E que você possa assinar o nosso canal, irmão, aí no YouTube, Pastor Joaquim Carlos Lopes. Assim, irmão, a maior parte de pessoas possa ser abençoada, né? Para que a maior parte de pessoas possa ser abençoada através das nossas pregações aqui no YouTube. Quando você assina lá o nosso canal, irmão, você está cooperando com a obra de Deus, você está assim também ajudando a obra do Senhor. Mas eu estava aqui, irmão, meditando a lição, né, que o Senhor deu para Jonas. Nós sabemos, irmãos, que Deus chamou Jonas para ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Deus chamou Jonas para pregar a palavra de Deus, né? Para ir para uma cidade. E Jonas, ele é um homem que desobedeceu a voz do Senhor. E agora aqui o Senhor dá uma lição para Jonas aqui no capítulo 4, no verso 6 do livro de Jonas, do profeta, né? O Senhor fala assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor: e tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite padeceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então aqui, irmão, nós vemos que Deus, ele sempre nos dá uma lição. E aqui Deus deu uma lição para Jonas. Jonas, ele estava ali com seu descontentamento, e ele foi agora, irmão. Jonas, ele deita debaixo de ali, irmão. Jonas, ele deita ali debaixo de uma árvore, qual Deus fez aquela árvore crescer num dia. E ali Jonas, ele estava ali, o Senhor fez nascer uma planta ali, irmão, que subiu por cima de Jonas. Jonas, agora, irmão, né?
ele estava debaixo daquela planta, sob uma boa sombra. E Jonas ali, irmão, se alegrou por extremos, porque ali estava gostoso. Talvez vocês também está tranquilo, né, irmão? Na sombra, não quer fazer a obra de Deus. Está aí no seu repouso, como Jonas, né? Deus fez crescer aquele arbusto ali, aquela planta, e Jonas estava ali deitado debaixo daquela árvore, né? E estava ali Jonas muito alegre, ali parado, deitadinho. Talvez você também está na mesma condição que Jonas. Deus talvez está te chamando para uma grande obra e você está ali deitado. Mas Deus nos dias seguintes, irmão, Deus fez subir da alva e enviou um verme, o qual feriu aquela planta e ela secou. Naquele mesmo dia que Deus fez crescer aquela planta, Deus agora permitiu que um verme viesse ali sobre aquela planta, viesse um verme sobre aquela planta e ela se secou, ela secou. E agora, nascendo um sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, porque pediu para si a morte. Agora Jonas acabou a tranquilidade. Deus agora, aquela planta secou, acabou a sombra, acabou a mordomia, e agora Deus manda um sol com um vento, e ali, irmão, o sol começa a bater na cabeça de Jonas. O sol começa a incomodar a Jonas, e Jonas começa a ficar incomodado, né, irmão? E ele agora pede a morte. Senhor, melhor morrer do que ficar debaixo desse calor, desse sol que está batendo aqui na minha cabeça. Às vezes, irmão, é preciso de Deus nos dar uma lição. Deus estava querendo falar com Jonas. Deus às vezes quer falar com você, irmão, essa situação que você está vivendo. Talvez Deus, irmão, tenha te chamado para alguma obra específica na obra dele, a obra do louvor, a obra de um tocador, a obra de um pregador, a obra de um evangelizador de um hospital, a obra, irmão, para você fazer do socorro da obra de Deus para os doentes, para os enfermos, para o necessitado, para você até mesmo levar uma cesta básica na casa de uma pessoa, e você está como Jonas, né? Você está deitadinho debaixo de uma árvore, né? Mas Deus fez nascer um verme, irmão, naquele mesmo dia. E Jonas agora, aquele verme matou aquela árvore e o sol agora começa a castigar a cabeça de Jonas. Começa a queimar a cabeça de Jonas. E então Deus perguntou para Jonas, Jonas agora reclamando, Senhor, é melhor morrer do que viver. Senhor, é melhor morrer do que viver. Então Deus falou para Jonas, Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, razoável é minha ira até a morte. Razoável minha ira até a morte. E tornou o Senhor, e tem compaixão da planta que não te custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Também muitos animais. Então Deus agora fala com Jonas, faz ele refletir. Deus agora faz Jonas refletir. Deus fala com ele: olha, você está pedindo a morte, está aí se lamentando, mas você não teve compaixão nem da planta que você não pôde fazer crescer, né? Você não teve compaixão da planta que não te custou nada, não te custou trabalho nenhum. E não terei eu compaixão, Deus falando para Jonas, de 120 mil pessoas que estão parecendo. Às vezes, irmão, falta em você compaixão. Deus, ele quis dar lição para Jonas que ele tinha que olhar, que ele tinha que ter amor, que ele tinha que ter compaixão pelas almas. Porque o nosso Deus, irmão, ele tem compaixão pelas almas. E às vezes você foi chamado para ter compaixão pelas almas, mas a sua compaixão, ó, você não está tendo, né, irmão? Está lá embaixo a sua compaixão. Mas eu aprendo nesse texto, irmão, que Deus, nesta hora, está me despertando com esse texto, porque Jonas não teve compaixão nem da planta, que não custou nada. E Deus falou para ele, Deus deu uma lição para ele, falou assim: olha, Jonas, você não teve compaixão nem dessa planta, agora eu não terei compaixão das almas que estão perecendo, né? Que Deus abençoe você, irmão. Que você possa meditar aí na lição que Deus deu para Jonas e que Deus está dando para mim e para você nesta hora. Fique na paz do Senhor, irmão. Que Deus nos abençoe, mas que no seu coração, que no nosso coração, irmão, possa nascer a compaixão pelas almas. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.